Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora sobre a segunda atividade que eu passei para vocês, que é essa atividade aqui, ó. Leia abaixo a matéria propagada em 29 de março de 2020 pela revista Galileu e observe a imagem e responda as questões que se seguem. Então, a matéria, ela é essa daqui. Quem quiser entrar nela, o link está na atividade. Assim, essas 5 maiores pandemias da história. Então, nós vamos ter aqui várias pandemias que já aconteceram. O coronavírus não é a primeira pandemia. Muito provavelmente todos vocês já viveram outros momentos de pandemia. Todo mundo deve lembrar da gripe suína, da gripe aviária, da febre aftosa. E aqui é só para mostrar para vocês que as epidemias, elas fazem parte da história da humanidade. E nós estamos vivendo mais um desses momentos. Então a gente pode dizer que nós estamos vivendo um momento histórico. Aqui nós vamos ver 5 epidemias que foram bastante grandes, sendo que a primeira é essa daqui, peste bubônica. Ela também é chamada de peste negra, porque uma das características dessa doença é que as pessoas que eram afetadas, elas começavam a ter um enegrecimento da pele, principalmente nos membros, dedo, mão, pé, causado pela doença. Essa era uma doença passada pela pulga de ratos. Fala, nossa, professora, como que uma doença passada por pulga de rato afetou tanta gente? Nós estamos falando do século XIV, que era uma época em que você não tinha saneamento básico, você não tinha boas condições de higiene. Então, o esgoto era a céu aberto, as pessoas faziam suas necessidades em baldes e jogavam para fora pela janela. Então, eram condições de higiene muito ruins, o que auxiliam no quê? Na procriação de ratos, baratas, que são animais que passam doenças. E essa foi uma doença que matou muita gente nessa época, lá na Europa. A segunda doença que ele fala aqui é a varíola, que também é uma doença muito antiga, que também era chamada de bexiga. Por quê? Porque na varíola se formam como se fossem vários caroços, várias bolhas, principalmente na região do rosto, boca, mas também pode ir para os braços, para as costas, e por formar essas como se fossem bolhas, ficou também chamado de bexiga. A varíola é uma doença ela é uma doença que hoje ela foi erradicada, que significa o quê? Ninguém mais pega essa doença, mas por quê? Por causa da vacinação. Se deixar de vacinar as pessoas, essa doença pode voltar, o que é o que aconteceu com o sarampo. Né? Se vocês se lembrarem, no ano passado teve uma extensa campanha de vacinação, porque o sarampo, que era uma doença que já estava sob controle no Brasil, começou a voltar com força por causa da falta de vacinação. Que nós temos aqui, a cólera. A cólera ela é transmitida principalmente por água e a comida contaminada. Então, aqui também, condições de higiene também são determinantes para a questão da transmissão dessa doença. E 1817, 1817 também era uma época em que ainda as condições sanitárias eram muito ruins. Inclusive, o médico que descobriu essa doença ele percebeu que ela era transmitida pela água por causa das bicas de água. Naquela época as pessoas não tinham água encanada, então elas pegavam águas de bica. E ele percebeu que todas as pessoas que ficaram doentes numa região pegavam água da mesma bica. Então ele percebeu que ela era transmitida, uma das formas de transmissão era da água, por causa disso. Outra doença que nós temos aqui é a gripe espanhola, que nada mais é do que a gripe que hoje a gente chama de gripe comum. Aí vocês me perguntam, a gripe mata? Até hoje ela ainda mata, mas a mortalidade ela é muito pequena. Normalmente só morre quem já está doente, quem já está com o sistema imunológico muito ruim. Mas antigamente ela era mais ou menos que nem está sendo o coronavírus agora. Não se tinha tratamento, não se tinha forma de prevenção como a vacina, então ela também matava. E ela chegou no Brasil no início do século XX, 1918. E uma das coisas que se criou com isso foi, por exemplo, a caipirinha. E a última doença aqui é a gripe suína, que todo mundo deve se lembrar, ela é bastante recente, que foi aí em 2009. A imagem para analisar. A primeira questão, quando ela fala em heranças desses períodos, é aquilo que foi criado nessa época e que temos até hoje.